Fala aí, beleza? Eu sou o Renato e no vídeo de hoje eu quero te mostrar o tratamento dessa foto aqui que eu fiz lá no vídeo do Fotografando uma Cidade Medieval, que tá bem legal o vídeo, inclusive vou deixar linkado aqui no card e lá no final do vídeo caso tu tenha interesse em assistir. E basicamente para esse tratamento aqui a gente vai usar o Lightroom e o Photoshop. Então, para não perder muito tempo, vamos pular direto aqui para o Lightroom porque tem bastante coisa que eu quero te mostrar. E eu vou começar esse tratamento aqui trocando o perfil para Adobe Standard, que vai deixar a foto um pouquinho menos contrastada para eu conseguir regular manualmente esse contraste dessa foto. Vou abrir um pouco a exposição aqui, mais ou menos um ponto de exposição, e reduzir os highlights. E tu vai notar aqui que eu estou reduzindo os highlights basicamente da parte do céu para conseguir um pouquinho mais de informação ali no céu. Então vou reduzir aqui mais ou menos uns 70, 80. Vou abrir um pouco as sombras aqui, uns 80 mais ou menos, não muito. Vou clicar no Option, segurar a tecla Option, né? Ou no Windows Alt. Inclusive, todas as vezes que eu falar Option, no Windows é Alt. Então eu vou segurar a tecla Option e vou abrir aqui até eu começar a perder informação. Ó, tu nota aqui nessa parte que eu comecei a perder informação ali, ó. Então eu não vou perder informação, vou ficar mais ou menos aqui, um pouquinho antes até, porque eu quero trabalhar um pouco aqui em cima, depois tu já vai entender. E os pretos a mesma coisa. Vou baixar um pouco aqui, os pretos não tem muito problema, tu pode ir um pouquinho além. Então eu vou deixar mais ou menos aqui e isso vai fazer com que eu ganhe um pouquinho de contraste. Vou tirar um pouquinho da textura, já vai entender por quê. Vou tirar um pouquinho da textura e um pouquinho da claridade. Aqui eu acho que tá bem legal, vou aumentar um pouquinho a vibração aqui em uns 15 mais ou menos. E eu acho que essa parte aqui do painel básico ficou bem legal. Vamos ver um antes e um depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Na curva de tons aqui eu vou deixar para mexer lá no Photoshop, não vou mexer agora. E vou vir aqui no painel de HSL. Aqui eu vou deixar os laranjas um pouco mais alaranjados, para deixar a casa um pouco mais laranja. E os amarelos também. E vou aumentar um pouco a luminosidade deles para a casa ali se destacar perante o resto. Os azuis eu vou deixar um pouquinho mais cianos, os verdes eu quase que não tenho nada nessa foto, mas eu gostei aqui, ó, que tem uma pessoa que se tu reparar aqui, ela tá com um colete amarelo-limão. Então se eu deixar esses verdes mais para amarelo, ele vai não chamar tanta atenção, mas depois eu também vou tentar resolver isso de uma outra forma, já te explico um pouco melhor. Vou reduzir um pouquinho a saturação do azul. Aqui ó, tem bastante colorcast magenta nessa foto, então eu vou reduzir bastante aqui, não vou deixar menos 100% porque fica estranho, vou deixar mais ou menos aqui uns 60%. Eu gosto dos tratamentos mais naturais, né? Então eu vou deixar aqui mais ou menos um menos 60%. Os verdes eu não tenho muita coisa, mas vou deixar aqui. Os amarelos eu vou aumentar um pouco e os laranjas também para chamar mais atenção na casa ali. Dá até para fazer um pouquinho mais de luminosidade nos amarelos e nos laranjas para chamar um pouco mais a atenção aqui para casa. Aqui no Color Grade é muito legal. Eu gosto de trabalhar manualmente aqui, né, ou individualmente cada um desses sliders, porque eu não gosto de mexer nesse círculo. Eu gosto de mexer mais nos sliders aqui, como era o Split Toning antigamente. Então eu vou botar aqui as altas luzes, né, um tom mais alaranjado, e as altas luzes eu gosto de aumentar bastante a saturação aqui, ó. Vou deixar aqui, tá legal. E os meios tons eu faço mais ou menos a mesma coisa, porém eu aumento bem pouquinho aqui a saturação, ó. Porque essa foto aqui tu pode perceber que o sol estava quase indo embora, então era quase no pôr do sol, então eu quero tentar deixar ela com esse tom um pouco mais alaranjado, esse tom um pouco mais de pôr do sol. Vou pegar aqui os meios tons e vou abrir ele um pouco aqui a luminosidade para chamar um pouco mais de atenção aqui para o meio. E as baixas luzes aqui, ou as sombras, né? Eu vou fazer um tom mais azul forte aqui, porém não vou subir muito a saturação. E as sombras eu vou abrir um pouco, porque depois eu vou melhorar isso com as máscaras de luminosidade. E no blending aqui eu posso dizer se eu quero puxar mais para o lado da sombra ou puxar mais para o lado das altas luzes, né, ou tipo por mais azul ou por mais laranja. E como eu tô querendo passar essa ideia de pôr do sol, eu vou puxar um pouquinho mais pro laranja aqui para ficar um pouquinho mais alaranjada essa foto. Nos detalhes aqui, basicamente eu vou segurar a tecla Option, lembrando no Windows Alt, e vou aumentar aqui até eu ter os contornos bem definidos. Vou aumentar a quantidade de nitidez, não entrando no vermelho aqui, porque senão tu começa a gerar alguns artefatos estranhos na tua foto.
Vou vir até mais ou menos aqui uns 90, diminuir o raio e aumentar o nível de detalhes. Aqui na correção de lente já botei no preset automático. Aqui eu quero te mostrar um jeito mais legal de fazer vinheta na foto, que eu acho um pouco mais interessante. E a calibração aqui, ó, eu poderia aumentar 100%, mas eu não vou aumentar 100%, eu vou aumentar aqui uns 60%, 75%. Eu acho que ficou bem legal. O verde eu poderia aumentar um pouquinho aqui também, deixar um pouquinho mais saturado o verde. E vamos ver um antes e um depois, antes de entrar aqui na parte das máscaras, ó. Antes e depois, antes e depois. Vamos fazer umas máscaras aqui agora, porque eu acho que essa parte é uma das mais legais aqui dentro do Adobe Lightroom. E depois vamos lá para o Photoshop para criar alguns outros efeitos e deixar com uma cara um pouco mais dramática essa foto. Eu vou criar aqui um gradiente radial na casa. Eu sei que eu poderia usar a seleção de assunto e tal, mas para essa foto aqui eu prefiro usar o gradiente radial. Então, como eu reduzi a textura e a claridade lá no geral da foto, eu vou aumentar aqui no meu assunto, porque isso vai fazer com que a nitidez do meu assunto fique um pouco melhor perante ao resto da foto. Então, como eu reduzi lá, aqui eu vou botar uns 20 mais ou menos, e aqui uns 15 também. Vou aumentar um pouquinho a exposição da casa, não muito. Vou aumentar um pouquinho as sombras e os brancos, vamos ver, ó. Dá para aumentar um pouquinho os brancos aqui também. E vou aumentar um pouquinho o nível de contraste aqui só na casa. Eu acho que já vai ficar bem mais legal, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que chamou a atenção para casa ali, ficou bem legal. Agora eu vou pegar aqui, ó, esse cara aqui, eu não tô gostando muito dele aqui. Eu não vou remover ele dali, porque eu não gosto de remover as coisas da minha foto. Mas eu vou tirar um pouco a saturação dele para ele não chamar tanta atenção. E para isso eu vou pegar aqui um gradiente radial de novo e vou fazer um radial em cima dele basicamente aqui, tirando um pouco da saturação dele ali para ele não chamar tanta atenção, e vou escurecer ele um pouquinho também, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu tirei um pouco da atenção dele para ele não ficar tão chamativo ali. E agora eu vou fazer um gradiente linear de baixo para cima aqui, que eu acho que fica legal fechar essa parte de baixo aqui, porque não tem muita informação relevante para eu mostrar aqui. Então eu vou fechar um pouco aqui, e isso vai fazer com que a atenção da minha foto fique aqui em cima, ó. E vou aumentar um pouco a claridade aqui, porque eu acho legal realçar essas pedras aqui e tal. E vou fechar um pouquinho as sombras, ou vou aumentar um pouquinho as sombras? Vou fechar um pouco as sombras e vou aumentar um pouco os brancos, ó. Antes e depois, antes e depois. Isso dá um clima muito legal na foto, tu consegue levar o olhar do teu espectador para onde que tu quer com essas máscaras de luminosidade. Então, basicamente, vamos ver um antes e um depois de todas as máscaras até agora, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu consegui levar a atenção de quem está vendo a foto para casa, que é o assunto principal da nossa foto. Agora, vamos lá para o Photoshop, porque tem alguns outros efeitos que eu quero te mostrar aqui que ficam bem legais. Eu vou clicar com o botão direito, editar em Photoshop. Vai demorar um pouquinho para abrir aqui, eu vou cortar esse processamento e já volto. Então, demorou um pouquinho para abrir aqui, mas agora já está tudo pronto no Photoshop, e eu vou começar duplicando essa camada, porque eu quero ter uma camada de backup, e além disso eu quero te mostrar um antes e um depois do tratamento só dentro do Photoshop aqui. E o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar aqui o Spot Healing Brush, e tem algumas sujeirinhas aqui, alguns papéis no chão que eu quero tirar. São bem pequenininhos, quase que não tem nada, mas eu acho que eles chamam a atenção ali. Então eu vou tirar eles dali, porque eu acho que é um pouco melhor. E outra coisa que eu vou fazer agora, eu vou abrir aqui o Pro Panel, que é um pluginzinho que eu tenho. Vou botar aqui um efeito Lux, que ele dá um brilho na foto, é legal. E vou aplicar um Orton Effects. Inclusive, se tu quiser saber como fazer o Orton Effects, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como fazer o Orton Effects da mesma forma que esse plugin aqui faz. Então eu vou usar o plugin aqui, porque é mais rápido para mim, mas eu vou deixar linkado aqui no card caso tu tenha interesse em assistir e ver como que se faz esse efeito de Orton. E aqui eu vou botar 60 e vou dar um OK no próximo nível aqui. E uma coisa que eu gosto de fazer no Orton Effects, que eu acho muito legal, ele deixa esse efeito de sonho, esse efeito místico na foto assim, e ele, por ele fazer isso, fica um pouco menos nítida a tua foto.
E para deixar o assunto mais nítido e ele ficar com a impressão de mais nitidez ainda, eu removo esse efeito Orton só do meu assunto, o que eu acho muito legal. Então eu vou pegar aqui essa seleção de objetos aqui, que é uma nova seleção no Photoshop, e vamos ver se eu consigo selecionar só a casa aqui, ó. Deixa eu fechar o Pro Panel aqui. Vamos pegar de novo. Peguei o errado aqui, é esse aqui que eu quero. Ó, pegar a casa aqui, vou selecionar ela. Demora um pouquinho, claro, porque a inteligência artificial demora para fazer a seleção. Vou vir aqui na minha máscara e vou pintar de preto a minha máscara, e isso vai fazer com que eu tire a seleção, tire o efeito Orton do meu assunto principal. Vou remover essa seleção agora e vou refinar um pouco aqui com o brush. Ó. Vou pegar o brush preto e vou pintar algumas partes aqui que não precisam. Aqui eu vi que a seleção foi mal no início ali, então eu vou pintar aqui em cima só para deixar toda a casa com bastante nitidez. Ó. Toda essa parte amarela aqui eu vou deixar bem nítida. E uma coisa que eu gosto de fazer na máscara aqui, quando eu estou removendo o Orton Effects, é pegar o feather da máscara aqui, que é a suavidade dela, e deixar ela um pouquinho mais suave aqui, uns 7 a 10 pixels mais ou menos, porque isso vai fazer com que a transição do efeito entre tá nítido e não tá nítido, né, que é o efeito a transição do efeito do Orton Effects para sem Orton Effects, fica um pouquinho mais suave, e eu acho que fica um pouco mais legal. Então eu coloco aqui 10, 12, depende aí, eu nunca sei o número certo, eu arrasto pro lado e vejo como é que fica, e eu acho que aqui ficou bem legal. Depois que eu apliquei esse Orton Effects, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift e Option Command E para criar uma estampa nova de tudo que a gente fez. Vou abrir o Camera Raw aqui, pelo Photoshop agora, né? Vai abrir o Camera Raw dentro do Photoshop, que é a mesma coisa que o Lightroom. E vou vir aqui e o Orton Effects, quando tu faz ele fecha um pouco mais as sombras. Isso eu não gostei. Então eu vou abrir um pouquinho a exposição aqui, uns 15 mais ou menos, e vou abrir um pouco as sombras aqui, ó. Isso vai fazer com que eu recupere informações nessa parte que o Orton Effects fez essa sombra fechar. Outra coisa que eu acho legal de fazer é pegar aqui nesse lugar onde está vindo o sol, ó, e eu vou dar uma enfatizada ali, ó. Vou criar uma máscara pequenininha aqui, mais ou menos. Vou botar aqui uns mais 20, mais 15 de exposição. Vou pegar os pretos e vou aumentar eles aqui nos mais 30. E o Deraze, cadê o Deraze? Tá aqui, o Deraze eu vou baixar um pouco ele. Mais 30 mais ou menos, mais 20 por aí. Não é um número muito exato, é no olho, né? E o que eu vou fazer agora? Já ficou legal, ficou bem da hora pra falar a verdade. Ó, vamos ver um antes e depois, ó. Antes e depois, antes e depois. Porém, se eu aumentar ele agora, eu vou duplicar essa camada aqui. Eu vou clicar com o botão direito na máscara, duplicar máscara, e eu vou aumentar ela, ó, deixar ela bem maior. Isso vai dar ele dá um glow, assim, ele dá esse brilho da onde está vindo o sol, que eu acho bem legal. Porém, eu quero tirar ele dessa casa aqui, ó. Então eu vou subtrair com a máscara gradiente linear daqui para cá, ó. Vou tirar ele dessa parte aqui. Porque não faz sentido, né? O sol está vindo de trás da casa, não faz sentido o sol iluminar a frente da casa se ele está vindo de trás da casa. Então basicamente é isso aqui dentro do Camera Raw, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu adicionei um foco de luz vindo dali que eu acho que dá um clima bem legal para a foto. E agora eu vou te mostrar um antes e um depois de tudo que a gente fez aqui dentro do Photoshop, ó. Antes e depois, antes e depois. Eu acho que ficou bem legal. E agora um antes e um depois de tudo que a gente fez lá do início até agora. Antes e depois, antes e depois. Então é isso aí, eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo aqui. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like pra mim e até semana que vem.